parece que a gente ainda tem algumas dúvidas sobre movimento pastoral, nova comunidade e esses setores, essas comunidades, a paróquia. Sabe por que nós temos essas perguntas? Porque no fundo a gente precisa recuperar o sentido fundamental. Por que existe uma pastoral? Para que ela existe? Por que existe um movimento? Por que existe uma nova comunidade? Me respondam. É para nós? É porque nós gostamos da pastoral, do movimento, da nova comunidade? Existe em função da paróquia e da comunidade. Se alguma coisa funciona fora isso, não está sabendo o que está fazendo. Esse silêncio de vocês é sinal que a gente não faz assim. A gente acha que a pastoral existe por ela mesma. Porque aí nós vamos ter o quê? Temos o cursilho, acampamentos, temos células, temos setor, tem RCC, tem ECC, tem novas comunidades, tem a pastoral carcerária. Se tudo não estiver integrado numa eclesiologia de comunhão, que significa a vida de discípulos que se reúne em torno da Eucaristia e da palavra, nós estamos criando pequenos grupinhos paralelos. Grupos paralelos não são discípulos. Grupos paralelos são grupos que me autorreferencializam. Como é bom ser coordenador de uma pastoral. Como é bom estar numa nova comunidade. Como é bom ser líder do meu movimento. Onde foi parar a eclesiologia da comunhão? Onde eu estou. Nós bispos estamos enfrentando algumas questões muito sérias, porque alguns dizem assim: onde eu estou está a igreja. Tem gente que diz isso. Eu sou a igreja. Os bispos não me representam. Bom, então não sei quem representa também, né? Muito cuidado com tudo que é paralelo. Tudo tem que estar integrado. Uma pastoral existe para fazer a comunidade dos cristãos crescer. Se ela está paralela a isso, alguém diz assim: mas é uma estrutura que não tem mais representação, só tem encontrões nacionais, gerais, regionais, mas na base não tem mais nada. Pronto, não existe. Meu irmão, minha irmã, não adianta brigar como se fosse sindicato reivindicando uma questão dentro da igreja. A minha pastoral, o meu movimento, a minha nova comunidade. Eu só faço uma pergunta: qual é o teu lugar na eclesiologia de comunhão? Qual é o lugar do meu movimento? Qual é o lugar da minha pastoral? Qual é o lugar da minha nova comunidade na eclesiologia de comunhão? E a comunhão, a igreja visível, está na paróquia. Tudo que é muito paralelo pode cair facilmente num outro caminho. Outra questão que já me perguntaram aí: por que a gente começa a fazer os grupos, os setores, e o pessoal não vem? Porque não dá para começar a fazer setor sem preparar bem, durante um ano, preparar muito bem quem vai animar esses setores. Olha, pegar um livrinho, abrir e começar a rezar ali, é tudo que o pessoal não quer. Se você acha que reunindo as pessoas, sem uma preparação, sem um carisma, as pessoas de novo essa coisa, aí vai ficar o quê? As pessoas que vão por obrigação, não por amor. E uma boa comunidade tem que ter homens, mulheres, crianças, jovens, idosos. Se for todo um grupo de iguais, não é comunidade. Ok, chega, vamos trabalhar um pouquinho mais. Vamos ter coragem de rever nossa ação evangelizadora. Não ter medo. Eu vou ser um pouquinho duro no que vou dizer agora. Toda vez que um leigo, um seminarista, um padre, um diácono, um bispo, uma religiosa, tem medo, incerteza e cansaço, falta rezar ao Espírito Santo. Precisamos vencer o medo, a incerteza e o cansaço. O Espírito não permite que a gente mantenha tudo como está. Ele sempre é um vento que sopra e renova. Vencer a mesmice, mais comunhão, mais participação, contar com os leigos, interação, avaliar, rever, focar, formar pequenas comunidades em torno da leitura orante. Parece que eu estou
tocando sempre a mesma música, mas é que a gente precisa dizer a mesma coisa de formas diferentes. Eu estou dizendo a mesma coisa de formas diferentes. Opa! Só para dizer que eu quero recuperar esse modelo aqui. Para recuperar a comunidade de comunidades, nós precisamos ter a Trindade como fonte e meta da comunidade. Não é a nossa alegria de estarmos juntos, é a Trindade Santa, que é a perfeita comunidade de amor. Por isso, quando a gente reza, a gente se coloca diante da Trindade. A irmã Aurora disse algo de manhã que me chamou a atenção, nunca tinha ouvido e gostei. A gente geralmente fala ato de contrição. A irmã falou ato de presença. O que é ato de presença? Uma atitude de saber onde que eu estou, diante de quem eu estou. Eu acho que toda missa deveria começar com um ato de presença. Porque as pessoas às vezes estão pensando em tantas coisas, de repente estão na celebração eucarística. Ato de presença, diante da Trindade. Diante da Trindade. Recuperar a ideia do valor da diocese e da paróquia. A paróquia é a menor parte de uma comunidade mais ampla que a diocese. A diocese é uma comunidade também. Então tem a diocese, comunidade, igreja particular. A paróquia, comunidade. E a comunidade das comunidades, também comunidade. Formar essa unidade, essa eclesiologia da comunhão. A paróquia não pode ser concebida como independente, mas somente em relação à diocese. O pároco diz, eu não gosto do bispo. Pode não gostar, mas vai entrar em comunhão com ele. Porque um padre sozinho não é padre. Um bispo sozinho é bispo na medida que está em comunhão com os outros bispos. Um padre em comunhão com o bispo. E os leigos em comunhão com toda essa igreja. Porque todos formamos um corpo. Quando alguém quer caminhar muito fora e paralelo, não entendeu a eclesiologia de comunhão. Aliás, a eclesiologia de comunhão, nós precisaríamos ensinar muito mais ainda, nos seminários, no clero, nos leigos. Nós não temos 50 anos que batemos muito nessa tecla, mas infelizmente, alguns até preferem voltar para trás. Tem uns que estão achando que a eclesiologia de comunhão pode ser substituída, e não pode. Isso é questão trinitária. Dela recebe orientações pastorais e define sua atividade. A vitalidade da diocese depende da vitalidade da paróquia. Por isso, tudo que estamos falando aqui, eu conversei com alguém no intervalo agora. Alguém disse, como é que eu vou fazer agora lá na minha paróquia? Como é que o padre lá da minha paróquia vai fazer isso tudo? Vocês vão ter que apresentar isso não de forma isolada, nem como uma ideia sozinha. Tem que ser um projeto diocesano, não pode ser só paroquial. Bom, é possível que alguma paróquia comece e sirva de modelo para outras paróquias, isso sim. Mas precisa conversar com o conselho, com o padre, com o grupo. O ideal é que uma diocese proponha a setorização. Eu chamo setorização, mas pode se chamar comunidade de comunidades. Né? Eu já expliquei sobre isso. Sobre pequenos grupos, mantém vínculo com a paróquia, a Eucaristia é o centro. Comunidades menores, eu já falei. Já falei do amor à palavra, da leitura orante da palavra, que tem vínculo de pertença, e o encontro eucarístico é na paróquia. Vou repetir o que nós já conversamos, e vocês todos disseram isso ontem e hoje também. O valor da acolhida. Pode ser que as pessoas nem entendam bem o que estão fazendo na comunidade, mas se sentirem acolhidas, elas estarão em casa. Casa é lugar de vida. É muito importante que todos se sintam em casa nessa comunidade. Vida fraterna, eu gosto muito desse slide. Vamos ler juntos? Rever. Nós queremos atrair gente nova e a gente vive com panelinha e fofoca. E a gente acha que temos alguma coisa a oferecer. O pessoal diz, de novo, assim, não dá. Nossa comunidade tem que ser um ambiente de vida onde o perdão dá lugar às diferenças e aos conflitos.
ele supera o ódio. Uma comunidade que não sabe perdoar é uma comunidade que não vai crescer. Aliás, quem aqui é casado, o esposo e a esposa sabem, quando celebra-se 25 anos ou 50 anos, talvez a palavra mais forte é perdão. Porque sem perdão, nenhum relacionamento humano cresce. Sem perdão, nós não somos humanos. E a fé cristã se baseia no perdão como uma forma concreta de convivência. Jesus veio para nos perdoar e nos salvar. Muitos serviços e ministérios, novos ministérios podem ser criados, por exemplo, a escuta das pessoas, necessidade do outro, a questão dos enlutados, dos solitários, dos idosos. Vocês estão entendendo que mais do que criar pastoral é a comunidade se responsabilizar? Porque uma coisa é assim, criamos a pastoral dos idosos, ótimo, ela é importante. Imaginem essa pastoral dentro de uma comunidade onde você não vai caçar onde é que tem idoso que está precisando? Na comunidade local, você diz, nós sabemos, a dona Maria está sofrendo porque morreu toda a sua família, não tem quem dê o remédio para ela, vamos lá dar o remédio. É uma comunidade cuidadora porque está próxima das pessoas. Ela não está colocando, eu entendo que precisa, mas ela não está preocupada com os cadastros. Quantos pobres nós ajudamos esse ano? Quantas toneladas ajudamos? Isso tudo não é muito cristão. Precisa fazer, às vezes, por causa da filantropia ou para mostrar para os benfeitores. Mas o cristão não se preocupa com a quantidade de doação. O cristão se preocupa com a qualidade da sua caridade. É outra lógica. Aqui, ó, só para dar um exemplo. Né? Muitas festas, eu não sei como é que é aqui, por favor não me digam por enquanto, mas eu venho pela experiência minha do Rio Grande do Sul. Muitas festas, o pessoal diz, a festa da Imaculada foi melhor que a festa de São João. Por quê? Vendeu mais cerveja que São João. O documento 100 é muito polêmico nisso, mas em algumas comunidades isso é tranquilo. Que os nossos ambientes de igreja não comercializem bebida alcoólica. Em hipótese alguma. Eu participei, acho que o ano passado, quero testemunhar isso, do encontro de SEBs do Rio Grande do Sul. Quando eu falei esse ponto, até a SEB se levantou contra, porque a mentalidade não chegou ainda lá. Pessoal, não adianta nós continuarmos com programas de recuperação de drogados, se nós vendemos a droga que mais afeta a família brasileira, o álcool. E se você fizer de tirar o álcool, não vai abalar o econômico. O que vai acontecer é que vai sair os bebuns da festa do padroeiro e vai voltar as famílias, as crianças, os idosos. Depende do que quem você quer. É dinheiro ou qualidade de relacionamentos? Todos os padres que tiveram a coragem de enfrentar o povo, porque o povo não quer, o povo, principalmente o Conselho Econômico diz, não, o senhor vai quebrar a festa. A festa a gente calcula pelas caixas de cerveja vendidas. Uma coisa é beber lá entre amigos um espaço, porque daqui a pouco aqueles que me convidaram para tomar cerveja vão dizer, o que o bispo está falando? Não pode beber demais, né? Mas nas festas de igreja, muito cuidado com isso. Nós às vezes somos os espaços que podemos dar uma educação diferente. A questão das ofertas, do dízimo, tudo isso faz parte de um sentimento de pertença, né, que evita a ideia de campanhas de dinheiro. Nós queremos esse senso de pertença. Muito importante o conselho, tanto de assuntos econômicos quanto o conselho paroquial, isso é fundamental. Sem conselho, a decisão de um ou de outro prevalece sobre a maioria. Né? Sintonia entre o conselho econômico e o conselho pastoral. Por exemplo, o conselho econômico diz, precisamos trocar o telhado da igreja. É urgência, sim, vamos fazer isso. Mas nós temos 10 catequizandos que não podem comprar Bíblia. Então nós vamos fazer as duas coisas. Nós vamos arrumar do jeito que dá, da forma que dá o telhado da igreja, mas não vamos deixar de comprar as 10 Bíblias. Não dá para gastar só com tijolo, cimento e madeira. Tem que gastar também com pessoas.
enviar catequistas para cursos, ministros para fazer curso, formação de pessoas. Se você gasta só com uma rubrica, só manutenção de espaços, nós teremos daqui para frente muitos espaços, mas com poucas pessoas formadas. Isso não é bom, isso é preocupante. Insistir na formação, sempre prestar contas de tudo que nós temos. Olha a Lava Jato aí. Nós nas paróquias também precisamos ter tudo muito transparente. Sabe por quê? Qualquer jeitinho brasileiro numa paróquia merece alguém dizer: como é que você quer falar contra os políticos de Brasília se na tua paróquia tem caixa 2? É só uma questão de proporcionalidade. Ah, mas aqui a gente faz o bem. Eles também pensam que fazem o bem, desviando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Nós não podemos falar de ética se não somos éticos. Muito cuidado com isso. Muitas vezes a gente acha, que problema tem? Não precisa registrar. A pessoa é muito boa, ela faz a faxina de graça na paróquia, sem termo de voluntariado, sem nada. Tudo que fizermos dessa forma amadora, reverte em problema grave para o futuro pároco que virá para uma paróquia dessas e para o coitado do bispo, que vai ter que responder esses processos. Pensem em nós, antes de fazer isso. Finalmente, eu queria destacar, acho que esse é o último slide, deixa eu ver se tem mais um depois. Não. Eu vou ler com muita calma, porque este é o meu pensamento. Tá? Não basta alterar a nomenclatura da paróquia, denominando-a comunidade de comunidades. O que indicará novidade missionária será o tipo de relacionamento que se estabelecerá nas comunidades, seja do clero com os leigos, seja dos leigos entre si. Busca-se uma vivência mais comunitária da fé cristã, de acordo com o Evangelho. Não adianta multiplicar setor, comunidade, célula, seja o que for, se não viver o Evangelho de forma mais coerente. Se não é mais uma estrutura pastoral que dura 5, 10 ou 30 anos, mas depois é substituída, porque não dá conta do recado. Nós não estamos organizando uma empresa, nós não estamos organizando um projeto de gabinete, nós estamos propondo um caminho de fé, um caminho cristão. Por isso não se trata de planejamentos apenas, mas muito mais de consciência. Muito bem me falou alguém no intervalo: bispo, vai levar muito tempo para a gente entender isso aqui, porque nós estamos com a outra mentalidade na cabeça. Nós queremos a paróquia, a festa do padroeiro, o dízimo, as missas e só. E as pastorais todas funcionando como se fossem gavetas de um armário, não integradas. Eu digo, é verdade, mas o fato de estarmos aqui, conversando todo esse tempo, nesse diálogo, irmão, fraterno, sabendo que não tem receita pronta, isso já é o primeiro passo para a mudança, é estarmos juntos. Uma boa sugestão que eu quero terminar é: que tal aprofundar o documento 100 na sua comunidade? Aprofundar o documento 100. Nós já lemos, leia novamente. Com essa reflexão do Congresso, nós podemos olhar diferente o documento 100. Com o conselho pastoral. Podia começar com o conselho paroquial. Peça para o padre da sua paróquia: vamos fazer uma jornada, ali, uns 3, 4 encontros só sobre isso. É importante uma nova mentalidade. Isso não se faz sem estudo. Acho que vocês vão agora entender por que eu coloco como o último slide disso tudo, este aqui. Vocês já viram isso? Foi o primeiro slide que nós vimos. Ele está no início, ele está no fim. Conhecer a Jesus é o melhor presente. Muito obrigado pela paciência de vocês.